Você vê que a história teve também retrocessos, né? Claro. Por exemplo, você pega a época escravagista, onde houve lá, vamos pegar desde lá de trás, teve lá o Império Persa, e depois teve a civilização egípcia. Todos eles usavam escravos, né? Todos eles usavam escravos, mas só que tem um problema. Usavam escravos com direito a serem livres também. Como assim? O cara podia comprar a liberdade dele. Podia comprar a liberdade dele. No Egito, muitos compraram a liberdade. E essa herança passou para os gregos, né? Então, é verdade que o prisioneiro de guerra, se ele cumprisse uma série17situações, ele era liberado. Entendi. Em Roma, seguiram os gladiadores, mesmo outros prisioneiros de guerra, né, outros escravos, podiam ser libertados pelo senhor deles a qualquer momento. A escravidão de pele é coisa de capitalismo. Foi o capitalismo, apareceu no século XVI e XVII, que escravizaram os negros da África. Né? E já tentaram escravizar os índios, né? Lá nos Estados Unidos, né? Os ingleses tentaram escravizar os índios, não deu certo, porque os índios foram para a luta, né? Aí os Estados Unidos proclamou a independência, foi lá, acabou com os índios no Oeste. Né? Hoje tem 5 milhões de índios, né? Vivendo numa reserva lá acho que no leste, né? Não, no Oeste, no Oeste americano, não sei que estado. Minnesota, uma coisa assim. Nevada também. Nevada, sei lá. E lá, eles estão lá. Mas a escravidão de pele mesmo se deu com a Inglaterra, né? Fazendo negócio com o escravagismo negro. Né? Iam lá, pegavam as tribos e os próprios... existia muita rivalidade de tribo com tribo. Então, quando uma tribo ganhava da outra, escravizava. Né? E aí eles vendiam, começaram a vender para os europeus, né? E fazer dinheiro com isso. Então, a escravidão de pele, isso ninguém fala, mas ela nasceu com o capitalismo. Ela é um fenômeno do capitalismo. Faz sentido. Não havia escravidão de pele de jeito nenhum no tempo antigo. Existia a escravidão, mas eram prisioneiros de guerra antes. Era um sistema mais econômico do que, vamos dizer assim, político. Né? Era um sistema econômico. O trabalho quem fazia era o escravo, não era o senhor. Né? Então eles usavam o escravo para trabalhar de graça. Né? Então era esse o problema. Tem o maior lucro possível. Isso. Aí com o advento do capitalismo, e lá principalmente na Inglaterra, surgiu o job. Né? Mas é gozado que o job, quando surgiu na Inglaterra essa palavra, job, era, na verdade, uma ocupação. Né? Você fazia uma ocupação. Então, por exemplo, eu precisava de um job seu. Sim. Vamos supor, vamos pegar o garoto que faz aí. O Paquito. Pegamos o Paquito. Ele está fazendo um job. Ele está fazendo um trabalho específico para você. Tentando, né? Está tentando. Está lá, está fazendo um job. Mas aí depois, de 1400, a palavra job se juntou a um prefixo latino chamado travalium, que era, olha que coisa engraçada, era um instrumento agrário de você, em forma de X, Sim. que você arava a terra. Aqui passando. Isso, passava a terra, tal, você arava, plantava. Com o tempo, os romanos fizeram isso um instrumento de tortura. Então, travalium era um instrumento de tortura usado pelos romanos. Então, olha como a palavra trabalho, ela já vem de sacrifício. Né? Primeiro já era mal vista porque era feita por escravo, né? Só trabalhava quem era escravo. Aí depois nos romanos veio o trabalho, que era o instrumento de tortura. E aí o trabalho virou uma coisa angustiante de ser feita, né? Foi entrando para a cultura como uma coisa chata de fazer, né? E aí no século de 1400 para frente mudou o conceito e o trabalho, o job e o trabalho se juntaram no emprego, né? Então ficou assim, eu tenho um job, eu tenho um emprego. Né? Entendi. Então mudou aí. Nossa. É gozado isso, né? Tem certas coisas que a gente não tem atenção. Tem que ir lá no começo para entender. Tem que ir lá no começo. No começo o pessoal era pago com sal, por isso o salário. Isso na época de Roma, né? Porque na época da Grécia não, os caras pagavam em moedas, né? A gente teve aqui um economista, tinha um lugar que o pessoal pagava com concha, né?
Com concha. Olha que doido, né? Porque valia, né? Qualquer coisa que você pudesse trocar, valia.